Eu vou resolver essa questão de duas maneiras, sem usar fórmulas, utilizando somente os conceitos do princípio fundamental da contagem. Talvez você não me conheça, eu sou o Alessandro, fundador deste canal. Essa questão vai ser interessante para você perceber que no princípio fundamental da contagem nem sempre é possível resolver as questões de forma direta. Às vezes, realmente é necessário separar por partes e somar, ou contar tudo, inclusive o que não precisa, e também contar separadamente o que não precisa e fazer a subtração. E para resolver essa questão, eu vou dividir esse vídeo aqui em duas partes. A primeira eu vou explicar novamente, eu tenho feito isso nos vídeos, falar sobre o princípio fundamental da contagem, e na segunda parte eu vou resolver a questão. Vamos lá? Então, o que é o princípio fundamental da contagem? O princípio fundamental da contagem, ele é um método. A gente pode chamar ele de método ou também podemos chamar de uma técnica. E como é que funciona? A gente, diante do problema, a gente vai tomando decisões. Essas decisões têm que ser sequenciais, uma após a outra. É como se fosse o seguinte: você tem um número de pessoas em um lugar, tem lá homens e mulheres e você quer formar casais. O que acontece? Você vai ter que tomar decisões. Você vai ter que escolher um homem e depois escolher a mulher, ou escolher a mulher e depois o homem, para você montar os casais. Né? Então são decisões sequenciais e independentes. E aqui fica o pulo do gato, porque tem que ser independente. Uma decisão tomada, quando você olha para as decisões anteriores, aí você vai tomar uma decisão agora e fala assim, depende. Na decisão anterior, se eu coloquei o zero, a minha a quantidade que eu tenho aqui é 8, mas se eu não coloquei, ela é 7, por exemplo. Então eu vou tomar uma decisão agora e ela depende do que eu coloquei lá na decisão anterior. Então aí, nesse caso, o princípio fundamental da contagem já não vai funcionar, ok? Então as decisões têm que ser independentes e no final de tudo, o resultado é a multiplicação. Esse é o princípio fundamental da contagem. Agora, se é um método ou se é uma técnica, então tem um meio de fazer, tem uma forma. Qual é essa forma? São 3 passos que a gente tem que dar para aplicar o, o princípio fundamental da contagem. A primeira situação é a gente se colocar no lugar de quem está contando, de quem tá selecionando, quem está fazendo a senha, que é o caso aqui. Então, a gente tem que se colocar no lugar da pessoa que está formando ali. A outra situação é avaliar as decisões. E aí a gente vai ver se tem decisão mais complexa que outra, tal. Então, diante das decisões, a gente vai priorizar, a gente vai fazer primeiro aquelas que mais nos atrapalha, aquela que nos gera maior transtorno ou dificuldade ou restrição, ok? E o que vai acontecer nesse exercício, eu já vou te adiantar, é que nem sempre a gente seguindo os passos, o primeiro, o segundo e o terceiro, a gente consegue diretamente resolver a questão. Então, às vezes, a gente fica naquela situação pastosa, não consegue definir, e aí a gente é obrigado a separar em casos, contar separadamente e depois somar. Ou então, contar tudo, contar aquilo que não precisa, subtrair e ficar só com o que eu quero. Ok? Então, vamos lá para a solução da questão. Após ser nomeado na DPE do Paraná, Rogério chegou ao órgão para trabalhar em sua estação de trabalho, onde há um computador à sua disposição. A fim de manter a segurança da informação no local, o supervisor de Rogério explica que é necessário criar uma senha de 4 dígitos para o seu usuário.
sendo essa senha composta necessariamente por 4 algarismos. Uma senha de 4 algarismos. Após receber as instruções do supervisor, Rogério decidiu criar uma senha que seja um número par e que contenha o algarismo 7. Ok? Então, qual que é a situação? Ele está falando que o número que essa senha pode ser par. Essa senha pode ser par. Ela tem que ser par, né? E aí, 4 dígitos. E se ela é par, quer dizer que aqui no final, esse número aqui tem que ser 0, 2, 4, 6 ou 8. Ele tem 5 opções aqui. E aqui, nos 3 dígitos primeiro, tem que ter o 7. Tem que ter o 7. Ele pode aparecer 3 vezes, ele pode aparecer uma vez, ele pode aparecer diversos modos aqui. Ok? Então, o que acontece? São 2 situações que a gente tem aqui. Primeiro, garantir que ele é par, é uma situação. E a outra situação, até assim, são bem independentes, né? E a outra situação é ter um 7 em pelo menos, né? Em pelo menos um desses três espaços aqui. Então vamos pensar, a senha pode ser 0, 0, 7, 4. A senha poderia ser 1, 1, 7, 2. Poderia ser 7, 7, 1, 4. Por quê? Você tem em algum momento, primeiro porque o número é par, e segundo porque em algum lugar está aparecendo o 7. Em algum dos 3 lugares está aparecendo 7. Está entendido aqui com qual é o nosso problema? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ter que arrumar um jeito de separar a nossa contagem de uma forma que a gente fala assim, poxa, aqui são 5 opções. Não vai mudar. Agora eu quero colocar o 7 aqui. Eu coloco 7 ou não coloco 7 aqui? Aí você fala, poxa, coloca o 7. Se eu colocar o 7 aqui, eu vou dizer que aqui é uma opção. E se eu falar que eu não vou colocar o 7 aqui, eu vou dizer que aqui tem 9 opções. Que seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 7 não está, 8 e 9. Então, aqui e tem o 0. Aqui tem 9 opções. Ok? E se eu falar que eu vou colocar o 7 aqui, eu falo que tem uma opção, que é o próprio 7 que eu estou colocando. Mas se eu falar que não vou colocar o 7, eu coloco 9 opções e são essas opções que eu tenho aqui para colocar. Ok? E aí, não vai acontecer contigo, mas vai acontecer com o enrolado. O que o enrolado vai pensar? Aqui tem 5 opções. Aqui tem 5 opções. E eu vou colocar aqui 10, porque eu coloco ou não coloco o 7. Mas aqui eu vou colocar o 7, então aqui é uma opção. E aqui eu não vou colocar o 7, eu vou deixar 10. 10 opções. Só que tem que, quando você coloca o 10, você está colocando os números que não são o 7 e o número que é o 7. E aí você vai embaralhar a tua conta toda. Porque, no caso, ou você separa ele e conta separado, ou não dá para você ficar colocando e não colocando ele. Entendeu? Ou fazendo conta em que ele pode estar e não estar. Que é o caso quando você coloca aqui como 10 opções. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, no primeiro momento aqui, a gente vai separar essas contas.
separar essas contas. E aí, como é que vai ficar? Vou colocar os tracinhos aqui. Então, e eu vou colocar aqui o quadradinho que a gente já definiu, que aqui é 5 opções, porque tem que ser um número par. Então, o 7 pode aparecer uma vez só. O 7 pode aparecer uma vez só. Digamos que ele apareça aqui, aqui e aqui. Uma vez só que ele está aparecendo. Então, aqui eu tenho uma opção, que é o próprio 7. Aqui o 7 não vai aparecer, então ele tem 9 opções. E aqui ele também não vai aparecer, ele tem 9 opções. A mesma situação acontece aqui. Ele aparece aqui, ele é uma opção. Aqui é 9 e aqui é 9. Ele vai aparecer aqui, então aqui é uma opção, aqui é 9 e aqui é 9, porque ele não vai aparecer. E aqui são 5 opções, porque ele tem que ser par. O que está acontecendo aqui? Aqui a gente está acontecendo 3 vezes o que vai ser uma opção vezes 9 opções vezes 9 opções vezes 5 opções. Ok? Eu já fiz essa conta aí. E essa conta vai dar 1.215. Ok? Uma outra forma de acontecer é o 7 aparecer 2 vezes. E aqui a gente já sabe que tem 5 opções, né? Então, ó, 1, 2, 3. E aqui tem 5 opções. E aqui tem 5 opções, que é o quarto dígito. Mas o 7 pode aparecer assim, ó, na primeira e na segunda. Ele pode aparecer na segunda e na terceira. Ele pode aparecer na primeira e na última. Então, se ele aparecer aqui na primeira, ele tem uma opção. Se ele aparecer aqui na segunda, ele também tem uma opção. Porque ele já está aqui, ele é a opção. E aqui ele não vai aparecer, então aqui é 9 opções. Ok? Então, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que em 3 casos acontece uma opção vezes uma opção vezes 9 vezes 9 opções vezes 5 opções. E também eu já fiz essa conta aí, vai dar 135. Ok? Vamos continuar aqui? Aí, mas tem mais uma situação que pode acontecer. Pode acontecer de aqui ser 7, aqui ser 7 e aqui ser 7. Ou seja, é uma opção vezes uma opção vezes uma opção. Porque esse é o 7, esse é o 7, esse é o 7. E aqui são 5 opções. O que acontece aqui? É 1 vezes 1 vezes 1 vezes 5, que é igual a 5. Quem são esses 5 números? Seria o 7770, 7772, 7774, beleza? 7776, 7778. Esses são os 5 números que estão aqui. Porque o 777, a gente já fixou eles. Ok? Então, quanto que vai dar essa soma aqui? Vai dar... A gente separou em casos, fica 1.215
mais 135 mais 5. Somando isso tudo, vai dar 15, vai 1, 5, 3, 1. 1.355. Essa é uma possibilidade da gente resolver a questão. Mas uma outra possibilidade seria o seguinte. Eu vou contar. Aqui eu tenho 5 opções. Porque é o do 0, 2, 4, 6, 8. Aqui eu tenho 5 opções. Aqui eu vou contar todos os números pares. Pares. Então eu vou colocar o 7 também, vou colocar todo mundo aqui. Então tenho 10 opções. Repara que o 7 está entrando, porque aqui está 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 7 também está aqui. Aqui também está o 7. E eu estou colocando todo mundo. São todos. Todos. E aí o que vai acontecer? Quando eu multiplicar 10 vezes 10 vezes 10 vezes 5, eu vou encontrar 5.000. E aí eu estou contando com o 7 que está aqui dentro. Ok? E eu estou contando também todos os outros que não são 7. Agora, eu vou contar os pares, tá? Vai ser os pares, por isso que aqui vai ter 5 opções, que é justamente o 0, 2, 4, 6 e o 8. Mas aqui, eu vou contar todos os números que não contêm o 7. Então aqui, ó, vai ser todos os números que não tem o 7. Ele não tem o 7, ok? Então eu vou considerar esses números aqui e esses aqui, que na verdade são 9 opções aqui, 9 opções aqui e 9 opções aqui. E quando eu fizer aqui 9 vezes 9 vezes 9 vezes 5, eu vou encontrar, eu já fiz essa conta aqui também, 3.645. Ora, se eu pegar todos os números, inclusive os que têm o 7, e retirar todos os números pares, inclusive está o 7 lá, que tem o 7, e eu tirar todos os números pares que não tem o 7, vai sobrar todos os números pares que tenha pelo menos um 7 ali. Ok? Então, quando eu pego 5.000 menos 3.645, aqui eu vou fazer uma situação que é interessante. Eu retiro um de cada lado aqui, e aí a conta se mantém a mesma. Até interessante isso aqui, quem está fazendo concurso e tal. Então, 5.000 menos 1 vai dar 4.999 e 3.644, porque você tira um daqui. E aí a conta fica fácil de fazer. Vai ficar 5, 5, 3 e 1. Exatamente o valor que a gente tinha achado anteriormente. Ok? Eu acho interessante isso aqui. É muito importante que você entenda que o princípio fundamental da contagem. Entendendo e fazendo exercícios, você vai conseguir chegar lá. Eu peço para você aí que se inscreva no canal, ajuda de alguma forma para a gente aqui. Coloca aí algum comentário, entendeu? Se inscreva e vamos formar aqui uma comunidade ativa
e uma comunidade que a gente possa ajudar bastante gente aí que está estudando e precisa aprender algo na área da matemática. Ok? Grande abraço.